Desconforto no contato visual. Deixa eu ver, anotei aqui, ó, padrão nas suas rotinas, quer dizer, rotina já é pleonasmo, é padrão, mas aquelas, sabe, tipo eu, que jantei durante 3 anos pizza no mesmo trabalho que eu tinha, e tinha que ser sempre a mesma pizza. Preferência por lugar, eu tenho a minha cadeira na cozinha, eu tenho meu lugar no sofá, eu tenho o meu lado da cama e não troco por nada. Que mais? Desconforto em aproximações, a gente não quer. Pode ser o contrário também, mas normalmente a gente não quer que as pessoas cheguem muito perto. Isso incomoda profundamente. Que mais? Movimentos repetitivos. Eu lembro que eu ficava pendulando muito assim. É muito desconfortável. Aliás, é muito confortável para você se acalmar. Tudo isso pode ser podem ser sinais do transtorno do espectro autista, do TEA. Meu Deus, será que eu sou isso? Calma aí. Não tem problema não. Tem muita gente que é isso. E o nosso objetivo, eu estou aqui com a Dani, nosso primeiro episódio, o episódio piloto do Divergente Podcast. Já na apresentação do canal, talvez você tenha assistido, talvez não, a gente falou entre a diferença de neurodivergência, superficialmente, né? Neurodivergência e neurodiversidade, mas a gente vai se aprofundar um pouquinho nisso. E o objetivo desse vídeo é te trazer conhecimento suficiente para você se situar e para você começar a perceber um pouco mais sobre as pessoas que estão à sua volta. Porque muitas vezes aquela pessoa que você acha chata, ela não é chata. Ela tem um comportamento diferente. Talvez ela nem saiba disso. Talvez você se sinta excluído por ser, sei lá, o cara diferentão, a pessoa que tem uns comportamentos que as pessoas estranham, e você não saiba disso. Então nós vamos falar não só de autismo, de várias outras neurodivergências, né? Eu estou falando especificamente do autismo porque eu fui diagnosticado como autista aos 48 anos de idade, pela Dani, que é a minha psicóloga, né? Era. Então, olha que legal, né? A gente tem um podcast. O vínculo é outro agora. Né? Pois é. Mas, no final das contas, a gente vai acabar estando sempre junto aqui nos episódios e isso vai fazer com que a gente... Tem esse vínculo, sim, com certeza, mas o vínculo de Vou ganhar umas consultas grátis, olha que legal. Não. Na frente de todo mundo, isso vai ser muito bom. É uma terapia ao vivo. Tem uma profissional perfeita para te indicar. Muito boa. E, enfim, vamos falar sobre TEA, mas vamos falar também sobre TDAH, que eu acho que é o teu caso, né? Sim. E sobre outros que talvez a audiência queira saber. Mas vamos começar falando da história da neurodiversidade e neurodivergência. Como é que funciona um e outro? Perfeito. Diferença entre neurodiversidade e neurodivergência, basicamente, né? Neurodiversidade somos todos, né? Neurodiversidade diz respeito a toda a biodiversidade neurológica, né? Então fica meio que até redundante, enfim, fica até... Se a gente for falar somos todos neurodiversos, seria a mesma coisa que a gente falar somos todos seres humanos com o funcionamento cerebral, né, particular de cada um. Neurodivergência diz especificamente a uma condição atípica no neurodesenvolvimento, né? Que te faz ser o diferentão realmente, né? Excêntrico, tá. Na verdade, são diferenças, vamos dizer assim, nos marcos do desenvolvimento ou mesmo num comportamento social, né? Fisiologia, inclusive, também, né? Quando a gente fala de neurodivergência, a gente está falando justamente disso. Um desenvolvimento atípico. Fisiologia que você fala, vamos supor, eu já aprendi, porque a gente já teve aqui umas pessoas entrevistadas, quando você fala em fisiologia, porque aquilo atrapalha a parte física da pessoa, não é só... Então, quando a gente está falando de neurodivergência, a gente está falando de um fenótipo específico para uma pessoa neurodivergente. Então, ela vai ter um desenvolvimento atípico no comportamento, na fisiologia dela, nas questões cognitivas, né, nas habilidades cognitivas, nas aquisições dessas habilidades, né? Então, assim, a gente está falando especificamente de uma mudança, quer dizer, uma mudança não, é assim mesmo, tá? Transpor em palavras é muito difícil para mim, porque tudo faz parte do TDAH. Uma coisa é saber, outra coisa é conseguir. Por isso que a gente vai... Transpor em palavras o discurso é difícil ainda. Sim. A gente vai falar também sobre isso, do TDAH. Mas basicamente é isso. Neurodivergência diz respeito a um desenvolvimento atípico, né? Dos demais. Notado, né? Que você olha e fala assim, poxa, tudo bem. Cada um tem o seu comportamento, mas às vezes essa pessoa ela foge muito dos padrões. É tipo restaurante vegetariano e normal, né? Tipo, ela virou uma coisa que tá...
eu não consigo encaixar em nenhum lugar aqui, então, normalmente, um comportamento meio diferente. Que o que faz as pessoas acharem que a gente é minoria, mas que se você for juntar cada minoria de uma neurodivergência, somos todos maioria, porque, né? Exato. Aí vem aquela tia e fala assim, mas agora tá uma moda de todo mundo se achar isso e se achar aquilo. Não é moda, senhora. Eu falei a tia, já lembrei. Mas não é moda. O que acontece é o seguinte, tudo isso é muito novo, né? As ferramentas vão evoluindo, as avaliações vão evoluindo. Sim. E o objetivo de entender se a pessoa é uma neurodivergente é fazer com que ela tenha ferramentas para compreender aquilo que está acontecendo com ela e se encaixe melhor no mundo e fazer com que o mundo entenda melhor essa pessoa e aceite ela do jeito que ela é. Exatamente. Porque você imagina o seguinte, né? Eu vou me usar de exemplo aqui muitas vezes porque eu estou vivendo o processo, né? Até os 48 anos de idade, eu carregava um grande peso por eu saber dos impactos dos meus comportamentos. E eu ficava muito frustrado porque eu pensava, poxa, eu não queria ser assim, né? Por que eu ajo dessa forma? Por que sei lá, por um lado, eu escuto muitos elogios das pessoas em pontos da minha personalidade, mas por outro, tem coisas que eu gostaria que eu não consigo. Por exemplo, eu não consigo estabelecer um vínculo forte de amizade, eu não consigo me preocupar com as outras pessoas como normalmente um ser humano se preocupa. Você vê, né? A minha mãe é viva, meu pai já faleceu, e de vez em quando a gente se fala. E tá tudo bem, ela aceita isso do jeito que é. Tipo, essa semana ela me ligou e falou, oi, tá tudo bem aí? Você me ligou? Eu falei, não liguei. Ela falou, apareceu um número com a sua foto. Era um cara tentando dar um golpe nela. O golpe do Pix lá. Minha mãe é ligeira, ela pegou na hora e ainda pediu dinheiro emprestado pro cara. Mas, é genial. Mas foi por isso que a gente se falou. E tinha umas 2, 3 semanas que a gente não às vezes manda uma mensagem, tem o grupinho da família no WhatsApp e tal, mas que nem meu irmão já vai, visita ela quase que todo dia. Cultiva, né? E eu não sinto essa necessidade. Eu sei que ela tá lá. E tá tudo bem. E ela estando lá, eu sinto que ela está aqui perto de mim. Sim. Então, e aí olha só que coisa maluca, né? Se eu for viajar e ficar distante da minha família toda, que são todos no mesmo bairro, ali todo mundo perto, e da minha própria família, minha esposa e minha filha, eu quero voltar o mais rápido possível. Mas não quer dizer que eu quero voltar para ficar colado nelas. Eu estou na mesma casa, já está tudo bem. Exatamente. Eu posso ficar trancado ali no meu escritório, mas eu sei que elas estão ali. Então é uma forma diferente de lidar com a realidade. E que as pessoas não entendem. Né? A minha esposa já é ao contrário, como diz tem um pastor lá que fala isso, tem os aglutinados, né? Aquelas pessoas que gostam de convidar a família e viver todo mundo junto, tal, não sei, chega a gente em casa. Para mim, chega alguém sem avisar, eu falo, aconteceu alguma coisa, morreu alguém. Tá. Tem que avisar, né? Enfim, mas ela começou, tanto da minha parte, eu conhecendo esse transtorno, eu entendendo que eu tinha isso, eu comecei a entender esses comportamentos e tá tudo bem, ou seja, eu funciono assim. E aí eu olho para o passado e falo, pô, agora eu entendi muita coisa. Então, muitos pesos que eu carregava, muitas coisas que poderiam se tornar traumas, ou até se tornaram, né? Começam a ficar mais leves, eles vão sarando. E a minha família começa a entender que eu sou assim também. Que muitas vezes eu falo alguma coisa e que para elas pode soar como algo agressivo, e para mim não foi agressivo. Elas, não, peraí, ele funciona desse jeito. Ele não está agredindo a gente. Né? É muito louco. Fica tudo mais fácil, fica tudo mais leve. E isso te permite evoluir. Com certeza. Então, o que mais... E aí você fala, poxa, tem outro lado, né? Tá, eu não sou o cara que trabalha no ambiente corporativo. Mas a gente conversando com a própria André, ela falou isso. A pessoa que está no corporativo descobre. Primeiro que ela acha que é melhor não descobrir isso. Né? Mas e aí, descobre. Como é que ela vai fazer para levar isso para a empresa dela? Se vai contra os valores, como é que é? Tem lá crenças, valores e não sei o quê. E aí tem que esconder. Capacitismo, né? Na verdade, muitas empresas têm. Né? Essa coisa de achar que só porque é autista ou TDAH vai ter problemas de desempenho ou problemas, enfim, não vai cumprir, né? Não vai cumprir com o que está descrito na função, né? Daquele cargo, vamos dizer assim. E não é bem assim, né? Esse cara às vezes já está lá, né?
Ah, então. O fato de você saber só vai facilitar. Às vezes é o que a gente tinha conversado outro dia, né? Se você sabe como é que a pessoa funciona, você consegue explorar melhor a pessoa. Explorar no bom sentido. Extrair dela o melhor para o negócio, Com para a empresa. certeza, as potencialidades, com certeza. E Em muitos casos é um plus. A neurodivergência é um plus. Você vê, eu tenho os meus... No meu caso, né? Eu tenho, sim, as minhas falhas, mas... É o que eu falei, né? As pessoas, elas elogiam muitas coisas e criticam outras, mas tem as coisas boas. Eu sempre ouvi, a minha adolescência, quando era adulto, eu sempre tive muita facilidade de entrar num negócio, enxergar os potenciais e alavancar aquilo. Aí, quando os meus amigos chegaram na época de empreender, eu virei sócio de a gente evoluiu rápido junto, tudo. O pessoal falava, o Jorge é muito inteligente, o Jorge é muito inteligente. Então, eu sempre ouvi isso. Eu falei, pô, mudei de fase, né? Em vez de ser um moleque tonto, passei a ser o cara inteligente. Pô, legal. E aí depois, quando eu vim para o mercado que eu atuo hoje, o pessoal valoriza muito a criatividade, que talvez seja a mistura do autismo com a superdotação. Uhum. Sim, com certeza. Então, e aí no meu caso, né, eu quero que você explique isso melhor, a gente falou disso também num episódio que ainda vai ao ar aí, ou talvez já tenha ido, não sei quando você está assistindo esse, mas existem... Vamos falar primeiro do autismo, né? Sim. Acho que a gente podia caracterizar as coisas para o pessoal começar a sacar como é que... aprender a identificar isso. Isso. Né? Então, no caso do autismo, primeiro, existem 3 níveis. Antigamente tinha a história do Asperger, autismo clássico. Hoje mudou completamente. Sim, caiu como é que funciona isso? A gente tem agora a atualização do DSM-5 e também da CID-11, então mudou um pouquinho essas terminologias, né? A gente, com relação ao nível de suporte, autismo nível de suporte, né? Não tem mais aquela coisa de Asperger ou síndrome de Heller, que falava do transtorno desintegrativo da infância, enfim, mudou. Os níveis têm a ver com suporte, né? Nível 1, 2 e 3. Então, nível 1, pouco comprometimento na fala e sem necessidade de suporte para a vida. Não precisa ser ajudado, ele ou consegue pouco, se virar. Ou pouco, tá? É o nível 1 de suporte. Tá? Então, assim, o suporte ou nível está atrelado à necessidade de suporte ou apoio para viver, né? Para as atividades de vida diária. Encaixar um exemplo nesse nível 1. O Pedro, que esteve aqui com a gente, ele falou, eu trabalhava num determinado lugar, eu tinha 2 pessoas que faziam a mesma coisa que eu sabia que era melhor que elas, as 2 foram promovidas e eu não. Exatamente. Porque ele não tinha... habilidade social. Isso. E aí ele achou um gerente que era o cara que começou a dar um suporte para ele nesse sentido. Ele ia mandar um e-mail e ele, com medo de estar pegando muito pesado no e-mail, de estar escrevendo de uma forma... Ele falava, ó, lê para mim. E o cara, você vê, é um suporte... Mediou, exatamente. Virou um mediador dele e isso começou a ajudá-lo profissionalmente. Isso mesmo. Então é esse tipo de suporte muitas vezes, né? Isso. É o detalhe, que às vezes a gente não percebe. Eu poderia ter tido isso e ter evoluído, não sei. Também não acho que foi ruim, não. Porque hoje eu estou onde eu quero. Então, eu acho que tudo combinou para chegar onde a gente está aqui hoje, né? Então, algum tipo de suporte sempre, né? Todos nós precisamos, enfim, né? Inclusive até os não autistas, enfim, né? O nível de suporte tem a ver com isso. Pode ser o mínimo, por exemplo, fazer uma mediação entre uma comunicação que considera difícil, que traz ansiedade para o indivíduo. Sim. Ou então alguém para falar, olha, controla aí os impulsos, sabe aquela coisa do controle inibitório? Às vezes tem alguém que fala, ó, dá uma cutucadinha assim. Também é um nível de suporte, né? É uma forma de mediar, né? Aquele ser humano. Eu faço isso. Hoje, né, eu vou abrir uma reunião de negócio, porque eu tenho muitas reuniões em função de atender vários experts do mundo digital. Eu já abro falando assim, gente, é o seguinte, eu sou autista, eu tenho hiperfoco, eu sou meio sem noção. Então, nós temos aqui quanto tempo de reunião? 1 hora? Beleza. Vocês têm que puxar meu pé para o chão de vez em quando. Porque eu vou me empolgar, eu vou começar a falar algumas coisas que podem ser muito legais, mas pode ser que eu não termine aquilo que eu vim fazer aqui. Então, Jorge, olha a hora. Jorge, volta. Sim. E aí eu volto. E tá tudo bem deles. Então eu peço esse suporte. Olha só que legal. Como as pessoas não sabem que elas precisam fazer isso, eu já oriento logo de cara. Perfeito. E fica tudo mais leve. Com certeza. Porque às vezes o cara tá... E eu não tenho aquela noção do cara tá no Zoom ali conversando comigo, ele começa a se mexer na cadeira, ele olha no relógio, ele olha pro canto do computador que tem o reloginho, ele começa a falar com uma pessoa aqui, fazer assim. Eu não consigo perceber que... Eu tô tão empolgado com aquilo que eu tô entregando
que eu não consigo perceber que o cara tá no horário dele. Pô, a gente marcou 1 hora de reunião, já tem 1 hora e meia que ele tá ali. Então, se a pessoa não falar, muitas vezes o autista ele tem essa falta de Isso. percepção. Isso. Né? Ele não lê a linguagem não verbal. É muito complicado. Às vezes lê, mas não da mesma forma sempre, É. né? É justamente a dose, né? É assim, saber modular o seu comportamento para uma determinada situação. Ou então você está Beleza. num grupo onde todos estão festejando com o humor lá em cima e às vezes você não consegue acompanhar o humor daquele grupo. Às vezes você não chegou ainda a ficar feliz igual todo mundo, Sim. né? Ou então a questão mesmo de perceber. Mas uma característica de inabilidade social ou então de uma desordem, né? Uhum. Nas habilidades sociais. São muitas. E aí vem o masking que a gente vai falar daqui a pouco. Esse é o nível 1. Isso. Aí quando a gente vai para o nível 2. Nível 2 é necessidade de suporte, né? Ao ponto de que o autista ele tem alguns tipos de autonomia já para comer ou para se limpar e tudo mais, mas talvez ele não tenha para fazer outras coisas, por exemplo, para pedir algo, né? É um nível de autonomia, tem a ver com o nível de suporte mesmo, aquela coisa do tipo, olha, eu consigo ter uma autonomia para algumas coisas, mas para coisas mais difíceis ou complexas eu preciso de alguém. Tá. Alguém do meu lado. Vamos trazer isso para a vida real. O Atypical, por exemplo, a vida real não, né? Vamos trazer isso para o cinema. O Atypical, que é aquela série que tem na Netflix, ali é um nível 1. Quase 2. Em alguns momentos, né? É porque, tipo, ele trabalha, mas ele precisa do suporte do amigo. Ele está na faculdade, mas ele precisa de um professor especial. Ele já é um nível 2. Então, 1 para 2, né? É que tudo é aprendido, tudo, né? Tá. Aquela coisa da prática, das exposições gradativas e tudo mais. Em alguns momentos, ele precisa de um nível consistente de suporte. Verdade. Né? E lembrando que o nível de suporte, ou o nível de autismo, né? 1, 2 e 3, enfim, ele não tem a ver com deficiência intelectual. Porque a gente tem muitos autistas com deficiência intelectual que têm um nível de suporte 1. Sim, sim. Ou mesmo deficientes, né, pessoas com deficiência intelectual que têm um nível de suporte 1. Eu estava pensando nisso. Eu, como psicólogo que não sou, pensei, autismo não tem nada a ver com intelectualidade. De certa forma, sim. Tem. Depende do tipo de inteligência. Porque, que você por tá exemplo, querendo mensurar. vamos falar do meu caso, autismo e superdotação. Poxa vida, tá, eu sou autista. E a minha intelectualidade, a minha forma de compreender o mundo o autismo me torna inferior na parte comportamental, na parte relacional. O autismo me traz problemas na parte de comportamento. A superdotação me traz facilidades na parte de desenvolvimentos técnicos, de enxergar processos, enfim, na parte matemática e tudo mais. E aí, na minha cabeça, um era descolado do outro. Tá, tem um autismo. Porque será que, por exemplo, um autista nível 2, que precisa de mais suporte, pode ser muito mais desenvolvido intelectualmente também? Com certeza. Tá. A gente tem autistas com nível 2 para 3 de suporte, não verbais, e que são médicos. Olha só. A gente segue, né, uma autista que é fisiatra, se eu não me engano, ela é da Venezuela. Ela é fisiatra, ela é médica fisiatra, e ela é nível 3 de suporte, né, ela precisa muito dos familiares para ajudar. Ela é não verbal, ela utiliza vocalizador, né? Caramba, tipo o Stephen Hawking. Isso, né? Que no caso do Stephen Hawking é outra doença, mas eu digo, isso. ela A tem necessidade dificuldade de suporte. motora também? Ou não. Ela faz as aplicações que precisa, porque ela é fisiatra, né? Ela cuida dessa parte Tá. sistema Ela nervoso. não fala? Autodidata em piano, toca piano de ouvido, assim, maravilhosamente. E ela é nível 3 de suporte. Né? Tem bastante STEAM também, né? Que faz com que ela perca bastante tempo da vida dela. Fala do STEAM um pouquinho, para quem não conhece. STEAM... É TIC. Então, mais ou menos. O STEAM são comportamentos compulsivos também, mas fazem parte de um... Antes a gente achava que não tinha função, né? Hoje a gente já sabe que tem função de autorregulação, né? Tá. Então, STEAM são estimulações autorregulatórias, que fazem parte de muitos quadros de TEA, nem todos apresentam STEAM. Sempre, né, se a gente cavocar, em algum momento da infância, aquela pessoa se regulou dessa forma, né? STEAM a gente tem vários. A gente tem o pêndulo, igual você falou, né? Pêndulo para lá e para cá. Ainda até hoje.
Flapping com o tronco, Aham. balançar a mão quando tem qualquer troca de emoção, não só de tristeza ou de irritabilidade, mas quando tá feliz. Dá uns pulinhos, Ah. balança a mão, né? Conta a falange, eu tenho Tinha muito disso de contar a Tinha um amigo meu que falange. ficava balançando e chacoalhando as mãos. Eu lembro o Flávio, quando era amigo de infância, e ninguém entendia. Ah, você vai fazendo as pontas. E ele dava uns gritos, mas eram uns gritos de soluço, assim, uns alto pra caramba. Vocalizar também é um tipo de stim, estalar a língua, arregalar o olho, andar em círculo, andar pra lá e pra cá, bater bola. Eu ando no quintal de casa. Quando eu preciso pensar em alguma coisa, principalmente eu desenvolvo muito texto, né, copy. Olha que coisa engraçada. Apesar de não ter empatia com os sentimentos das pessoas, assim, né? Você acha que não tem? Então, eu não demonstro. Tá. É aí que tá. Não é que eu não tenho, eu não demonstro. Porque na hora que eu vou escrever uma carta de vendas, por exemplo, eu já escrevi uma carta de vendas que eu fui apresentar para a menina que era criadora do produto, que era um curso de automaquiagem, e ela chorava compulsivamente. Eu tinha conhecido ela 20 minutos antes, eu fiquei olhando para ela, gravando o curso, falei, já tenho o suficiente, saí e fui escrever. Aí depois falei assim, olha, tá pronto. Se você quiser, eu posso ler para você. Ela veio, estava numa pausa da gravação, eu comecei a ler e ela começou a chorar. E ela chorava e eu estava felizão, porque eu estava lendo o negócio e ela estava curtindo. E eu olhando, falando, alguém filma isso, por favor? Na mosca, né? Você Né? tá em cheio. Porque eu contei a história da vida dela na carta sem eu saber a história da vida dela. Mas que para mim, eu falei, olha, pela postura dela, pela forma como ela fala, pela forma como ela age, muito disso deve ter acontecido. E, na verdade, era uma conexão com a audiência dela. Ela faz maquiagem para mulheres maduras, ou seja, são pessoas que muitas vezes abriram mão da própria vida para cuidar da família, para cuidar do filho e que estão ali se redescobrindo. Então foi todo o texto em cima daquilo. E aí a minha percepção vai num ponto que você fala, meu Deus, como é que esse cara enxergou tudo isso? Padrão. Você enxergou um padrão. Padrão. É isso. E aí eu começo a entender o padrão e desenvolver em cima daquilo. Então, apesar de não demonstrar que eu estou percebendo os sentimentos das pessoas, na hora que eu tenho que transcrever aquilo, normalmente eu assusto as pessoas. Porque eu não só percebi, mas eu mapeei. Olha que louco isso. Eu tô como é que fala? É autoanálise agora, tá? Sim, autoconhecimento. Beleza, voltando então, para não perder... Aí vem TDAH também, que a Dani já está querendo fazer uns testes malucos aí comigo também, porque eu acho que tem mais coisa. A gente pode fazer um complemento, né? Eu conheço uma psicóloga boa para te avaliar. Beleza. TDAH, transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, lembrando que também é um transtorno de neurodesenvolvimento. E também é um espectro, né? Para cada indivíduo TDAH, que tem TDAH, tem uma forma de se expressar, né? Tem um jeito diferente de se expressar. Tanto é que a gente tem o TDAH subtipo desatento, né? Desordem atencional somente, e subtipo hiperativo. E predominante, e subtipo misto também, que é quando tem os dois, tá? E quando a gente fala... os níveis do autismo. Mais ou menos, só que a gente divide de outra forma. TDAH... São comportamentos diferentes, não são evoluções de alguma coisa ou falta de Não, alguma habilidade. na verdade, o que acontece? O que a gente vê muito hoje? A gente vê indivíduos que eram TDAH completo, quando a gente fala completo que tem os dois, né? A desordem atencional e a hiperatividade na infância, mas que na vida adulta não manifesta a hiperatividade. De uma forma, eu falo no comportamento, tá? O comportamento expresso, mas aí, né, a cabeça não para um minuto, as ideias não param de surgir um minuto sequer, hiperatividade mental. Às vezes a hiperatividade está escondida. Eu conheço gente, você está conversando com a pessoa, parece que está tudo bem, você olha debaixo da mesa, ela está sapateando. Isso, exatamente. A perna não para, a mão não para, ela está escondendo, ela está aqui com você, mas a mão não para. Quando a gente esteve aqui com o Pedro e com a Andréia, os dois com os brinquedinhos aí. Sim. Né, que tem uma finalidade. Eu fico brincando com a caneta, eu como a caneta, essa daqui ainda sobrou um pedaço dela, mas eu estou o tempo todo descontando em alguma coisa. Estou vendo você com o seu celular aí girando. Isso, ainda bem que tem o celular, tem um anel também, né? Pois é. E são coisas que a gente não nota, né? Mas que a pessoa está ali, ela está... De alguma forma se regulando. É um ponto de relaxamento, que legal. Sim. E aí esse é no...
No hiperativo, normalmente isso acontece ou nos dois, quando a pessoa vai para esse tipo de comportamento? Comportamento de ficar se mexendo, bater a perna, pernas inquietas, né, que a gente fala, ou então coça, ou então não para quieto, se ajeita muito na cadeira, né? Subtipo, subtipo misto, Tá. né? Subtipo misto, normalmente sim. Tá, então, desordem atencional. Isso é super importante falar. É tipo assim, preciso mandar um e-mail. Nossa, minha água está acabando. Isso. Vou buscar água na cozinha. Isso. Nossa, deixaram a louça suja. Eu vou aproveitar, mas o saco de lixo do lixinho da pia tá cheio, vou jogar fora. Meu Deus, acabou o saco de lixo. Vou sair para comprar. E já era o e-mail. Isso. É isso, né? Entra na rede social para responder alguém que chamou, então entra no e-mail para responder alguém e acabou se distraindo com alguma coisa que subiu lá no seu no WhatsApp. Uma notificação. Isso, uma notificação, exatamente. E imagina... Quando vai ver, vai lembrar à noite. Vai lembrar à noite só. Eu né? que sou dos anos 70, que tive o feliz prazer de ver aquela reunião de titios e titio-avô e titia-avó na sala de casa. Eu não sei se vocês tiveram a oportunidade de conviver com isso, mas era maravilhoso, que era assim. Sentava aquele monte de idoso na sala, assim, uns 8 ou 9, e ficava aquele silêncio. Eu adorava aquilo, eu acho que eu tinha uns 3 anos de idade. Uma outra, acho que o autista tem alguma sacada com memória diferente. Lembra de coisas bem... Eu lembro dessa cena. E aí ficava aquele silêncio, e só o pêndulo do relógio batendo, tec, tec, eu adorava aquilo. Aí, de repente, um fazia assim, e continuava o silêncio. Tá tudo bem, era só um comentário para nada. Aí o outro falava assim, tem visto o sobrinho do filho do Narciso? Aí o outro fala, que Narciso? Você fala, tudo doido aqui. Que papo. Mas era um momento onde você conseguia acompanhar a lentidão do tempo, sabe? Aí hoje, você imagina um cara com TDAH, que naquela época acho que não tinha nem diagnóstico para isso, sendo estimulado o tempo todo por todo tipo de tela, né? Então você chega em casa, tem uma TV ligada, você vai num restaurante, tem uma TV ligada, você tem o seu celular te mandando estímulo o tempo todo, essas notificações dos infernos, toda hora eu estou aqui com algo aberto para eu não esquecer das coisas, e fica pipocando as notificações aqui. Estou tendo um autocontrole absurdo. Porque eu também tenho uma curiosidade absurda, então eu prefiro não olhar. É Jorge Curioso. Muito. Eu sou o Jorge Curioso, eu sou o macaquinho lá. Aliás, me chamaram muito de Jorge Curioso. E então, o TDAH, junto com esse monte de estímulos, a vida do cara vira um inferno, né? Porque ele não consegue focar em nada. Sim, exatamente. E a gente tem que lembrar que existem vários tipos de atenção, né? Atenção focada, atenção alternada, atenção concentrada, atenção dividida. Então, quando a gente fala de... O termo TDAH é meio que genérico. Às vezes a gente só pensa naquela criança que tem um problema de aprendizagem, que não memoriza a absorção de conteúdos, né? E não é só isso. É muito mais do que tudo isso. Né? Não é só uma desordem de atenção e hiperatividade, é tudo que permeia um comportamento. E como identificar isso numa criança? São vários sinais. São alguns traços para São quem está vários assistindo. sinais, são muitos sinais. No caso do TDAH, dificuldade de absorção de conteúdo, enquanto a professora... Então, no caso da criança, que normalmente a gente consegue descobrir ali, né, no contexto escolar, certo? Porque é aquela criança apática que vai, né, na reunião dos professores, a criança apática, que tem que parece que a mente voa longe, que tem dificuldade de absorção de conteúdo, que a professora está falando, está olhando o tênis, ou o botão da blusa, ou o avião que está passando lá fora, né? Então o professor é importante para sacar essas coisas. Na verdade, eles não fazem ideia de como é importante qualquer relatório bem feito para um pai e para uma mãe. Né? Muita coisa seria evitada se eles tivessem essa sacada desde sempre. Então, partindo dessa questão do rendimento escolar também, né? Mas, obviamente, a gente nem todas as pessoas que têm TDAH, todas as crianças que têm TDAH, têm dificuldade de aproveitamento escolar. Muitos têm notas ótimas. O cara da pamonha. O cara da pamonha... O cara da pamonha tá passando. Fazia tempo que eu não vi o cara da pamonha. Não sei se é detectável, mas isso atrapalha. Para mim, já lascou. Atrapalha. É bom deixar isso... Não tira não corta não, tá? Tem um cara da pamonha que ele passa aqui do lado todo sábado.
às 16h30. É uma interrupção. Já tirou toda a atenção. Acabou, veio o cara da pamonha. Isso já é tipo, pro autismo, é assim, graças a Deus a gente está falando de neurodivergência, porque agora eu posso me libertar aqui. Porque eu tive algumas entrevistas aqui antes, que o cara estava falando e passava o cara da pamonha. Eu começava a ficar vermelho. Porque eu tinha que perguntar alguma coisa pro cara, mas eu estava ouvindo o cara da pamonha. É muito louco. Sim. O Rubens, graças a Deus, ele falava bastante e tal, não sei o quê. E ele começou a falar, e o cara da pamonha passou, eu não ouvi mais e a gente continuou. Mas hoje eu acho que foi pertinente, né? Eu acho que é legal colocar isso. Muitas vezes a pessoa está focando em outra coisa que não é você. Né? Porque aquilo distraiu. Isso acho que tem a ver também com o TDAH. Sim, né? Criança que tem essa coisa da distração, da apatia, por vezes tá alheio numa conversa de grupo, né? Parece que a mente tá voando longe, aí você fala, entendeu? Sim, hein? Sim, ou então, não entendi nada, né? Alguns falam, enfim. Parece que tá lá, mas não tá lá. Sabe? Aquela coisa de parece que tá lá. Distraído, desastrado, porque tá com a cabeça voando longe, né? Se queima fácil no fogão, derruba. A minha filha lavando louça é o jeito mais fácil da gente reduzir a quantidade de louça que tem em casa. Sua filha. Porque sempre quebra alguma coisa. Sempre. Tá. E a gente não briga porque a gente percebe que eu percebi isso, que isso pode estar ligado ao TDAH. Pode. Aí ela começa a fazer as tarefas, de repente ela dorme 12 horas, eu preciso descansar um pouco. Ontem ela falou, pai, eu preciso sair porque eu estou trabalhando 12 horas por dia e eu não aguento mais ver o computador. Ela não está trabalhando 12 horas por dia, ela está trabalhando, né? Ela terminou o ensino médio, falou, não vou fazer faculdade. Eu falei, então na hora que você terminar o ensino médio, você não está de férias, você está desempregado. Você precisa começar a fazer alguma coisa, ela está trabalhando. Mas ela tem muito disso. E agora ela entrou num flow diferente, eu estou curtindo. Que antes era assim, você entrava no quarto dela, você entrou no final da Segunda Guerra Mundial, assim. Você olha e você fala, meu Deus, o que é roupa limpa, o que é roupa suja? Caótico. Quando foi o último ano que ela arrumou a cama, tal, eu lavava lençol porque é o processo da casa, né? Mas porque senão ia ficar lá 2 anos também. Mas hoje, tudo organizado. Tá. Aí foi pro outro extremo. Tá. De repente eu vejo ela passando com um rodo e um pano de chão, você vai, vou limpar meu quarto. Por quê? Então ela pegou e falou, não, agora... E aí ela criou uma planilha de planejamento, que ela tem que seguir aquilo. Porque se ela não segue, ela pira. Sim. Então ela, não, você está acumulando. Ela ia viajar esse fim de semana, falou, não vou, porque senão vai acumular as coisas, depois vai jogar todo o resto para frente. Falei, ufa, agora foi para outro extremo, mas acho que no momento ela vai achar um ponto de equilíbrio, né? Sim. Mas ela tinha muito dessa, eu falo que é a sutileza de um albatroz pousando. Você já viu um albatroz pousando? Você que está assistindo nunca viu um albatroz pousando? Põe no YouTube, albatroz pousando. Você vai entender o que eu estou falando. Você está passando em algum lugar, você derruba até o que não tem. Sim. É o elefante na fábrica, na loja de cristal. Isso. É impressionante. Parece que a pessoa tem o triplo do tamanho dela. Sim. Ela consegue tropeçar do outro lado da rua, o lado que ela não está. Sim. Isso acontece muito no TDAH. Né? Parece que é uma desordem na destreza motora, né, global, vamos dizer assim. Desastrado, derruba bastante coisa, se queima muito no fogão, derruba suco na mesa, enfim. Distraído, que mais? Procrastinador, né? Você falou muito da bagunça do quarto, enfim. E o contrário também acontece. Quando busca um plano de ação, quando vai atrás, às vezes se torna até muito exagerado. Obstinado, né? Obstinado, exatamente. Mas aí vem a pergunta. Para que eu preciso saber disso? Né? Porque as pessoas... eu lembro que quando eu cheguei para um amigo meu e falei assim, descobri que eu tenho autismo. Ele falou, tá, o que muda na sua vida? Tudo. Né? E depois eu vou falar disso, mas no caso do TDAH... Sim. Tá bom. Eu agora já sei disso. O que eu tenho que fazer? Me entupir de remédio? Vocês vão me deixar doido? Que não sei o quê? Sei lá, eu já ouvi de tudo, né? Mas para que a pessoa precisa saber disso? Eu tenho a minha concepção, mas eu queria ouvir a tua. Ótimo, perfeito. Assim como a pessoa que tem TDAH, ela é chamada de desligada, ou de displicente, ou que procrastina, ou dificuldade de gerenciamento de tempo, dificuldade de pontualidade, chegando sempre atrasado nos compromissos, enfim. Então, ela é vista como uma pessoa
bagunceira, desorganizada, com problema de controle de impulsos, porque a gente tem que lembrar também que se a gente está falando de uma hiperatividade mental, a gente tem uma pessoa que é impulsiva, Sim. que às vezes tem muita dificuldade de filtro, de controle inibitório. Né? Então, não é só eu sempre falo, TDAH não é só atenção e hiperatividade. E não é só prejuízo acadêmico e escolar, não. Vem com um monte de acessórios. São muitos prejuízos. Muitos você prejuízos. Você está falando, minha esposa falou que o dia dela tem 40 horas, de acordo com a agenda dela. Então. Ela monta uma agenda que eu olho e falo assim, não vai dar tempo. Então. Mas aí eu não vou falar para ela que não vai dar tempo, porque ela vai ficar brava comigo. Aí eu começo a ver as coisas acontecerem. Aí, de repente, também não é da época de vocês, mas tinha um urso que chamava Colimério, que ele entrava em desespero e ficava correndo de um lado para o outro e não sabia o que fazer. É ela. Não, mas eu marquei de ir para minha mãe, mas eu esqueci de marcar a cliente que está vindo agora. Meu Deus do céu, preciso lavar, não sei o quê, não vai dar tempo. E você passa em tal lugar e pega tal coisa. E aí começa a distribuir. Porque não deu tempo dela fazer. Eu falo assim, bom, beleza, de acordo com a agenda de compromissos dela, eu preciso deixar 2 horas do meu dia livre, porque ela vai precisar. Né? O tempo dela não vai servir, eu vou precisar do meu para poder suprir isso. E agora que eu entendi isso, né, de uns tempos para cá, eu brinco com ela, falo, ó, seu relógio é diferente, você tem que ficar esperta. Sim. A sua dimensão, ele funciona, nessa aqui vai dar problema. E ela se controla, deixa uns buracos na agenda dela. Isso. Porque... E aí que tá. Ela não sacou o TDAH. Não sei se tem, não tem, mas pelos comportamentos eu acredito que tem. E hoje ela fala, acho que tem e tal. E tá indo fazer faculdade de psicologia. É legal porque vai rolar um autodiagnóstico aí. Que ótimo. Na verdade, uma força para ela. Sim. Mas quando eu comecei a perceber isso, eu falei, por que você não deixa uns buracos na tua agenda? Finge que você tem um almoço de 2 horas. Sim, para repor. Porque aí é o grande problema, né? A pergunta foi, por que a pessoa precisa saber disso, né? Qual que é a diferença? Imagina a sensação de incompetência. Se a pessoa não saca que ela funciona assim. É o tempo todo. A sensação de incompetência de uma pessoa com TDAH é o tempo todo. Pois é. E assim aí, não é que você vai justificar falando assim, tipo, o signo, né? Eu sou assim porque eu sou de escorpião. Pô, você é vingativo. Eu bati no cara, mas é porque eu sou de escorpião. Você não vai dar carteirada. Mas você vai aprender a trabalhar melhor com a sua ferramenta. Né? Ela não funciona igual de todo mundo. Exatamente. Então, antes a gente achava que o TDAH era só medicação, Ritalina e tal. Não. Temos terapia, plano de ação para isso, para cuidar da disfunção executiva do TDAH. Gerenciamento de tempo. E para tudo, autoconsciência é maravilhoso. Sim. Né? Não dá para consertar aquilo que você não sabe que está quebrado. Né? Você fala, pô, não tem... Se você não sabe que não está funcionando, porque para você está tudo bem. Dentro da tua cabeça as coisas funcionam daquele jeito. Mas você olha para o mundo e fala, ixi, é todo mundo doido. E não é. Ninguém, nem você, nem eles. O problema é que cada um tem Você está querendo que o seu motorzinho funcione igual ao de todo mundo, mas o seu motorzinho ali é diferente. Como é que ele funciona? Qual é o combustível dele? Né? Qual o tempo dele? Tudo isso. Questão de sequelas emocionais também, falando um pouquinho, lembra que eu falei, olha, não é só questão de atenção e hiperatividade, né? Quando a gente tem uma pessoa com TDAH, né? Quando a gente tem um indivíduo com TDAH que não tem aquela dificuldade de aproveitamento escolar, ela consegue passar de ano, ela consegue se dar bem em algumas matérias, ela consegue ser genial em alguma coisa, de alguma forma, enfim. Ela é superestimada. Quando eu falo superestimada, é que assim, as pessoas colocam expectativas, a família, ou ela mesma, ela coloca expectativas nela mesma, né? Então, assim, superestimada em que sentido? Você precisa trazer frutos de uma pessoa inteligente, de uma pessoa funcional. Você tem que ter diplomas, você tem que trabalhar para se sustentar, você tem que ter um sucesso financeiro, né, e tudo mais. Só que ninguém sabe a dificuldade que é por trás dos bastidores. Ninguém sabe. E aí ninguém faz ideia. E ela vai para o mundo... A Andrea contou isso. Tá. Sim. Eu não contei das minhas dores para ninguém, eu fui bem na escola, eu fui trabalhar numa multinacional. Varreu por debaixo do tapete, exatamente. Aí foi trabalhar numa multinacional, com o transtorno que ela sabia que tinha, e tendo que se relacionar com outras pessoas e cumprir o papel dela naquele cargo que ela tinha. Isso.
No caso dela, qual que era a falha? Excesso de confiança. Ela achava que ali ela estava... Porque é o que é vendido na empresa e que você aceita. Não, somos uma família. Uhum. Aqui irmão cuida de irmão. Vamos todo mundo junto crescer. Vamos lá. Aí você começa a reclamar porque tal coisa não está boa. Uhum. Achando que você pode reclamar aquilo para outra pessoa. O tal do filtro, né? Não tem No filtro. filtro na comunicação. TDAH também tem essa coisa de não filtrar muito bem o que vai falar, como se comportar diante de uma situação. Então, às vezes tem essa falha, sim, tá? E aí você começa a se decepcionar. Quer dizer, às vezes não, muitas vezes. A maioria Pois das é. vezes. Agora, se você sabe que você funciona assim, ou você vai para aquele mundo que você quer ir, mas com consciência de que você tem que se controlar. Gente, ó, eu sou meio sem filtro. Eu preciso me controlar. Uhum. Aí que entra a história do masking, né? Tem hora que o Uhum. seu cérebro fala para você, cala a sua boca e não fala o que você está pensando. É isso aí. Ou então você cria o mundo que você quer para você. E foi o que eu fiz. Eu falei, vou criar meu mundinho aqui. Eu não quero ir para o corporativo, eu fico doido. É assim, eu trabalhei muito pouco tempo para outras pessoas. Uhum. Assim, contratado, tal, CLT. Mas o pouco tempo que eu trabalhei, eu não entendia, e eu vim entender nas nossas conversas, o nível de cansaço que aquilo trazia para mim. Eu entrar numa empresa e ficar 8 horas lá dentro, como é que 8 horas de trabalho cansa tanto? Hoje eu trabalho 14, 16 em casa e fico de boa. É isso aí. Mas ali 8 horas cansava. Por quê? Porque eu tinha que, a partir do momento que eu, sei lá, assinava aquele livro de ponto, eu batia aquele cartão, eu vestia um personagem e eu entrava em duelo com aquele personagem aquelas 8 horas. Isso. Era o meu comportamento real querendo falar, faz isso, faz aquilo outro, fala tal coisa. E o outro que está lá assim, meu, se controla, se controla. Você tem, aqui nesse caso, você tem que agir de tal maneira. E não dá para ser assim. É tipo o Big Brother. Uhum. No primeiro dia você mascara, no segundo você mascara, dali a pouco você solta um monstrinho. A Sim. hora que você solta o monstrinho, na hora que você... Quando eu falo soltar um monstrinho, assim, na hora que você mostra quem você é, as pessoas às vezes se assustam. Uhum. E aí te mandam embora. Isso. Ou então você fala, meu Deus, o que eu fiz? O pior não é quando você é demitido. O pior é quando você faz uma coisa que impressiona todo mundo e no dia seguinte você tem que chegar lá e falar, oi, estou aqui, vou trabalhar de novo. E as pessoas falam, esse cara é um doido, esse cara é um monstro, esse cara... Você viu o que ele fez? Você viu o que ele falou? Então aquele tempo, ele te deixa meio... Você fala, meu, o que está acontecendo? De repente fica todo mundo gelado com você, não fala com ele, né? Que o próprio Pedro comentou alguma coisa assim. Então é muito difícil. E aí isso te traz um cansaço. Eu andei lendo sobre o masking, né? Depois que a gente falou desse termo. Uhum. E principalmente em mulheres, né? Sim. Uhum. Diz que tem mulheres que depois da convivência... Porque a mulher ela consegue mascarar muito melhor do que o homem, né? Uhum. E que depois da convivência em algum evento, uma festa ou com as amigas, chega em casa num estado de cansaço mental que vai deitar em posição fetal. Parece que passou Sim. por uma máquina de moicana, Sim. sabe? É uma mistura de cansaço com tristeza, enfim, fica disfuncional. Fica disfuncional. Né? Em muitas coisas. E a gente, numa conversa que a gente teve lá em casa, a gente, todo mundo que teve lá semana passada, alguém falou, não lembro quem, falou assim, muitas vezes no trabalho, não sei, eu deixava de entender, eu não sabia mais quem eu era. E aí a hora que a pessoa falou isso, a Mônica olhou para mim e eu falei, caramba, ela escutou isso de mim tantas vezes, né? Que eu falava assim, eu ia atender os meus clientes, e aí chegou um ponto que eu facilitava tanto a vida das pessoas que eu me deixei de lado. E não era exatamente isso, era a forma como eu me comportava não era eu. Aí uma hora eu, como diz o Pedro, taquei o F mesmo, eu falei, vou sair e vou ser eu. E eu era o doido no meio daquela galera que vendia, né? Eu chegava e falava o que eu pensava e o povo gostou. Então, na área comercial, aquilo meio que funcionou. Sim. Eu falava, teu negócio vai quebrar, bicho. Você está fazendo tudo errado. Eu não sou ninguém, mas procura alguém para te ajudar. Sim. O cara se assustava, porque ninguém falava isso para ele. Sabe? Às vezes dá ruim, né? Mas, pelo menos eu comecei a me sentir melhor naquilo que eu fazia. E aí eu trouxe isso. Olha só que legal. Quando eu vim para o digital e eu analiso os negócios, eu entro... É muito louco isso. Às vezes você tem um expert grande, um cara que tem, sei lá, milhões de seguidores, que tá faturando milhões, e aí
a equipe do cara já tá todo mundo ali falando amém para ele, porque o cara, ele é um sucesso. E eu chego e falo assim, meu, isso aqui tá ruim. Como assim tá ruim? Tá ruim. Dá para você fazer melhor, você tem competência, isso aqui tá ruim. E aponta um local do projeto. E aí a pessoa se assusta com a minha sinceridade. Então aquilo que antes era sincericídio, como agora estão me pagando para fazer. Estão me pagando para você. Sim, você está num contexto, né, para poder assessorar essas pessoas, ser um consultor. Que é a consultoria. Uhum. Então você vê, às vezes a pessoa está no lugar errado. Né? Aquele comportamento dela, o fato dela ter uma neurodivergência, não vai invalidar ela. No caso do autismo, estou dizendo nível 1, que talvez nível 2, nível 3, em função do suporte, teria que ter um outro caminho, não sei. Mas o próprio TDAH, seja ele qual for, às vezes você está no lugar errado. Eu tive um chefe que claramente ele tinha TDAH. Doido, elétrico, assim. Ele pensava em 1000 coisas ao mesmo tempo. Ele era o cara que falava assim, você falou com fulano? Falei. E o que ele te respondeu? Cara, ele falou que ia ver. Então liga para ele agora, vamos ver se ele já viu. E era na hora, tinha que resolver as coisas. E eu achava aquilo muito legal. E ele sentava com a gente, ele falava, vou visitar o cliente com você. Isso, assim, eu passei uma semana com esse cara, visitando clientes na época. Aquilo foi uma escola para mim. Teve um cara que ele entrou e falou, enquanto a gente tinha, ele falou, para eu dar uma carona para ele, vamos fazer uma reunião? Vamos, então tá bom, me pega no aeroporto que eu preciso ir até Santos. A gente vai conversando. Aí a gente foi do aeroporto até Santos conversando. Ele, no meio do caminho, recebeu uma ligação e falou assim, a pessoa que eu vou encontrar vai atrasar 2 horas. Vamos passar numa loja? Ele passou numa loja, que não era, porque ele era o dono da empresa, a loja era de um vendedor que trabalhava com ele. Ele entrou na loja, negociou com o cara durante meia hora e saiu de lá com a Pajero do cara, uma Pajero Sport. Vamos trocar em produto? Vamos trocar em produto fechado, então, não sei o que, vou mandar entregar e tal. Posso levar teu carro já? Pode. Eu falei... Ele é do tipo que faz acontecer. Pois é. E nitidamente um TDAH muito grande, porque ele é o cara que faz... Mas ele funciona ali. Sim, com certeza. Então, se não fosse assim, ele não funciona, não teria o resultado que ele tem. Tenho certeza disso. Então, às vezes, aquilo que às vezes a gente acha que pode ser um limitador, pode ser um grande propulsor. Só está no lugar errado, né? Não, isso não quer dizer que ele não tenha os prejuízos dele em outras áreas, mas com certeza. Sim, tem. Para o que ele faz, funciona super Não bem. vou falar deles aqui porque eu gosto muito dele, mas tem claramente, sabe? Eu tive um sócio, por exemplo, que era um cara genial nos negócios. Assim, também. Era um cara que se olhava e falava assim, meu, esse cara dá nó em pingo d'água. Mas não tinha um equilíbrio familiar. Então você olhava e falava, poxa, gostar. E aí, para mim é assim, né? Quando eu adoto um ídolo, né? Como todo bom autista, eu ponho ele no mais alto pedestal. Falando, esse cara é muito bom. Aí, de repente, eu tenho a oportunidade de jantar na casa do cara junto com a família dele. Aí eu volto embora e falo, meu... Entendo. Uma decepção gigantesca, sabe? Pô, se for para ser bom desse jeito e não ter esse lado equilibrado, é melhor não ser bom, sabe? Já abandono tudo, já não quero mais ver a pessoa, é muito louco. E aí, voltando então, no adulto funcional, que provavelmente são... Não, vamos falar de tudo, não só adulto funcional, não. Porque às vezes o adulto funcional tem um filho que está precisando disso que a gente está falando aqui. Mas comportamentos, vamos dar uma pincelada só para a gente fechar isso. Nos comportamentos, a gente falou aqui de TDAH e de TEA, que é o transtorno do espectro autista. TDAH quer dizer o quê? Transtorno... Déficit de atenção, hiperatividade, impulsividade. Hoje a gente coloca tem impulsividade. No final? Não tem, mas a gente coloca impulsividade. Mas logo vai ter porque tá atrelado ao controle de impulso mesmo, né? Essa hiperatividade não é só hiperatividade motora, tá? E num adulto que está, sei lá, está no mundo, está trabalhando tal, mas está encontrando as suas dificuldades, né? Eu sempre falei, é engraçado que eu sempre falei isso, né? O currículo, por exemplo, ele te leva a uma entrevista de emprego, às vezes te leva a uma contratação, mas não te mantém no trabalho. Exatamente, o mais difícil é manter. As suas aptidões, aquilo que você aprendeu, te leva à contratação, mas o que te mantém lá é a tua habilidade de relacionamento. E nesses 2 casos, acho que ela acaba ficando comprometida, né? Muito. O prejuízo social, o prejuízo nos vínculos do TDAH também existe muito. E
para a gente mapear um pouquinho, para ajudar as pessoas que querem se entender melhor. Vamos falar eu vou falar dos meus de autismo, você pode complementar com aquilo que você... De quando eu era criança, eu até brinquei no outro episódio. Andava nas pontas dos pés. Até que meu pai um dia falou, chega, para de andar na ponta do pé. Eu comecei a arrastar o pé a ponto de gastar um par de tênis por semana. E era gostoso, eu ia arrastando assim, o barulho era bom. Eu era o cara que quando era criança ficava nervoso, dava com a cabeça na parede. Era uma forma de aliviar. E eu lembrei de uma outra coisa que por muito tempo eu achei que era manha e eu tinha vergonha disso. Mas quando eu queria alguma coisa e a minha mãe não me dava, eu perdia completamente o controle. Desregulava. De me jogar no chão onde eu estivesse, sem preocupar com quem estivesse em volta. E eu lembro que ela falou assim, um dia você fez um escândalo tão grande que o dono da loja te deu o negócio. Falei, mas me deu para ir embora? Para tirar aquela... Eu não queria ver o escândalo. Não, ele ficou com dó de você. Ele ficou com dó de você. Eu estava tendo uma crise maluca ali. Né? E eu não sabia disso naquela época. Né? Hoje eu tenho consciência. Tanto que eu tinha vergonha. Eu lembro da cena. Eu tinha vergonha dessa cena até pouco tempo. Então, esses descontroles, assim, né? Como eu falei no começo do episódio, eu trabalhei 3 anos no lugar e eu trabalhava à noite nesse lugar. E todas as noites eu sentava no mesmo lugar, tinha um refeitório ali, e comia uma mini pizza de mussarela. Esse era o meu jantar por 3 anos. E a ponto de, às vezes, entrar no refeitório, ter alguém sentado no meu lugar, eu sair... Esperar a pessoa sair. Para usar aquele lugar. Podia sentar em outro. Às vezes eu falava, tudo bem, mas eu tinha que estar muito de bom humor para sentar em outro lugar. E não é que eu sentava irritado com a pessoa. Eu não ficava irritado, a pessoa não sabia. Mas eu, às vezes, preferia esperar. Na minha casa, eu tenho meu canto no sofá, tenho minha cadeira na mesa. Quando a minha esposa senta no meu lugar, tá tudo bem. Quando a minha filha senta no meu lugar, tá tudo bem. Quando alguém que vai em casa senta no meu lugar... Incomoda bastante. Meu Deus. Me incomoda. Me incomoda muito. Eu tenho a minha xícara de café. É minha. Eu tomo café só nela. Às vezes eu troco por outra que eu tenho preferência também, mas aquela ali é minha. Perfeito. É uma canequinha, é aquela que eu gosto de tomar café. Enfim. Eu tenho mania de contar as coisas. Então, contar o poste e a lombada, né? Poste e lombada é sensacional. Tem um episódio que eu fui daqui até... Isso já tem muito tempo, deve ter mudado o caminho, né? A configuração, mas eu ia toda segunda-feira de madrugada, eu saía de São Paulo e ia até Presidente Prudente. E eu ia pela Regis Bittencourt. Aí um dia eu contei e falei, bom, beleza, 103 lombadas até Sorocaba. Aí na segunda-feira seguinte fui viajar, contei, eu falei, ué, 106? Será que puseram mais lombada? Na segunda-feira seguinte, eu sentei no carro, colei um papel no volante, uma canetinha na mão e fui palitando. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Falei, 103? Graças a Deus bateu com os outros dois, porque senão eu ia ficar doido. Eu ia falar, não, vou voltar e vou contar de novo. A vontade era voltar. Mas e aí, não só contar, eu tinha que contar e conferir, né? E os postes é assim, quando eu estou estressado, eu estou no trânsito, eu preciso achar um padrão para começar. Eu falo, eu conto poste, mas eu conto qualquer coisa. Né? Se eu achar que nem, se eu estou na radial, o trânsito está parado, eu começo a contar moto. Tá. E aí tentar achar padrão. Achar padrão é muito legal. Né? Você está rodando no dia do rodízio, falta 15 para 5. Quero ver quantas placas final 4 e 5 eu vou ver hoje. Ou 3 e 4. É 3 e 4, acho que é. Não, é 0. E agora não lembro mais. Mas enfim, as placas do rodízio do dia. Né, que são os malucos que estão atrasados, que se você faz a conta, você fala assim, não vai dar tempo de chegar até Vamos ver o comportamento desses caras. Você vê os malucos andando no meio do trânsito. Eu adoro acompanhar essas coisas. E identificar padrões, é o que você falou. Então são coisas que além disso, eu lembro que você falou, a Andrea falou do filho dela, da falta de contato visual. No meu caso, a falta de contato visual é assim, quando eu tenho uma pessoa que eu tenho um rapport de altíssimo nível, uma pessoa que eu admiro muito, que talvez eu ainda não conheça. Se alguém chega com a pessoa para me apresentar, eu vou para o outro lado. Porque se eu ficar olhando
eu desmonto na frente da pessoa, eu fico vermelho. Então, para não ter isso, não é que eu não estou olhando. Eu estou olhando para lá, mas eu estou te vendo. É aquela Mas sensação que olha, mas não olha, né? é confortável. Por quê? Eu não estou vendo todas as suas reações. Eu estou olhando para lá, eu estou vendo o teu Sim. rosto, eu consigo interagir e me dá uma calma. Uhum. É muito louco, né? Uhum. E aí, no caso eu lembro que você comentou, eu achei interessante. No caso do seu próprio filho, porque para quem não sabe, né, para quem está chegando por esse episódio, a Andrea tem um filho que é neurodivergente, ele é autista nível 2. Né? No caso, Andrea e eu. Andrea, desculpa. Eu chamei você de Andrea, Dani, desculpa. A gente se parece bastante. Não. A gente se parece, Pra inclusive, mim é confusão de nome, mas... no construto de vida. Exato. Nisso, realmente, vocês têm uma história parecida. Até os filhos têm praticamente a mesma idade. A mesma idade. Praticamente a mesma idade. Mas, Dani, no caso do teu filho, teve umas percepções diferentes que eu acho que é legal trazer para as mães também. Foi bem diferente. Foi bem assim, aquela coisa do será que é? Será que não é? Né? Eu sempre notei uma diferença. Sempre notei que existia algo diferente. Uma coisa que também a gente percebe muito no autismo e também no TDAH é o assincronismo nos marcos do desenvolvimento. Por exemplo, ele não falava ainda, mas ele sabia as formas geométricas. Pega o triângulo para a mamãe, pega o retângulo, trazia. Não falava, mas desfraldou. Avisava quando, né, apontava e avisava quando a fralda já estava cheia. Né? Parece que é maduro, né? A gente se assusta, a gente, nossa, prodígio, prodígio. Não é, na verdade, é um desenvolvimento atípico mesmo, né? É um transtorno de neurodesenvolvimento. Então, às vezes acontece de ter alguns adiantamentos, vamos dizer assim, no marco do desenvolvimento, não só atrasos, né? O marco do desenvolvimento, para quem não sabe, eu não sei se tem alguém que não sabe, mas eu não sabia, são aqueles pontos que a própria ciência e a medicina mostram que, ó, até aqui tá tudo bem se ele não falar. Com margem, tá? Isso. Sim. Passou daqui, começa a ficar de olho que pode ser que esteja alguma coisa errada. Mas se passar daqui, tem realmente alguma coisa errada. Então você tem aqui a margem, né? Por exemplo, científico, a criança tem que começar a falar de tanto a tanto tempo. Passou desse tempo, tem alguma coisa errada. Exatamente. E aí vem aquele monte de gente que adora dar pitaco, conselho, opinião, não, mas... A Andrea soltou uma sensacional. Cada criança tem seu tempo. Ele está com 2 anos e meio, não fala ainda, mas o pai começou a falar só com 3. Tá tudo bem. Não, é que o pai também é neurodivergente, pô. E não foi diagnosticado e sofreu a vida inteira. Para que vai fazer o filho passar pela mesma coisa? Né? Então, a dificuldade de fala, às vezes o salto em algum tipo de comportamento que você fala, pô, isso aqui não é comum. Parece que ele é especial, olha só, já decorou as formas. Mas, ao mesmo tempo que ele tem uma evolução num ponto, no outro ele acaba ficando deficitário. Exatamente. Acontece isso bastante, isso é bem comum. A gente percebeu um desenvolvimento diferente mesmo. E no caso do Bruno, acho que a maior dificuldade, e isso gerou, né, um atraso no diagnóstico, foi que ele era absurdamente responsivo, ele era um caricato, assim que a gente fala, né? A expressão facial dele acompanhava o comportamento de um grupo que ele estava inserido. Né? Então, é uma sensação, por exemplo, aquele comportamento antecipatório de suspense. Ele fazia, acompanhava, tinha essa coisa da responsividade. Você quer espelhamento? Eu acho que realmente ele era muito observador. Antes dele começar a falar, ele era muito observador. E ele precisava disso, talvez, para interagir, ou então para se comunicar. Né? Então, apontavam, então falava... sem verbalizar, que a gente fala, se comunicava, vamos dizer assim. Então, ele se comunicava super bem. Então, como ele se comunicava super bem e não tinha adquirido a fala ainda, então ele se comunica. Né? Então, ele se comunica, mas... e não tinha muitos dos comportamentos que hoje, né... A gente já sabe que não precisa desse comportamento para falar que criança está no espectro autista. Não tinha STEAM, né? Não tinha aquela coisa de balançar, como está falando, enfim, que muitos esperam. Mas tinha um histórico anterior que te chamou a atenção pelo que você falou. Lá no começo, os primeiros 4 meses. Isso, eu fiquei pensando muito perfeito, isso. A gente não diagnostica bebê, obviamente, mas a gente tem que ficar de olho em muitas coisas. A criança, né, o bebezinho, no pós-natal mesmo, ou mesmo o bebezinho, é uma criança que às vezes chora muito, é um choro inconsolável, é um choro que a gente vê que não é a cólica do bebê,
e não é frio, e não é fome. É um choro inconsolável, Sim. né? Inesgotável. E às vezes a gente percebe que esse choro passa quando você faz alguma alteraçãozinha sensorial, assim. Põe no balde, ou põe na banheira, quentinha, ou então põe no peito, que também estimula. Que volta para aquilo que, tipo, É qualquer coisa que sensorial. remeta ao intrauterino, que Também. traga aquele conforto. Com certeza tem a ver. Você imagina, você estava contando, aí ele ficava bem quando eu estava pelado em cima da cômoda, na hora Em de cima do trocar. trocador. Porque não tinha nada tocando a pele. Fralda. E não tinha nada, não tinha roupa, não tinha nada comprimindo de forma... porque intrauterino não tem como ser desconfortável, pode ser apertado num determinado momento. Mas deve estar muito gostoso ali dentro, porque não tem barulho, está quentinho, está tudo bem. Aí tira você de lá, já é uma pancada. Aí você tem que se adaptar a um ambiente novo, sendo que você não tem uma estrutura preparada para essa adaptação. 4 meses. 4 meses. Talvez ele precisava desses mais 4 meses para ter uma maturidade no sistema nervoso. E aí, assim, toda vez que você levava ele para algo parecido com o que ele tinha, ele falava, ufa, voltei para dentro aqui. exatamente. Que é o mamá, a cômoda onde ele está com o corpo livre de contato, e o outro era... o mamá, o próprio... A imersão na o banheira. banho. O banho. O banho, se você botar ele na banheirinha, ele está em casa. Né? Ele conviveu 9 meses, sei lá, não foi prematuro? Foi. Não, ele nasceu com baixo peso, Tá. né? Mas porque ele estava sentado e a gente teve que adiantar um pouquinho a cesárea. Pouca coisa. Então, 2,670. Mas também, quando a gente fala de baixo peso, também a gente percebe com todo, que né? pode ser um Na sinal. nossa prática clínica, a gente sabe que pode ser um dos sinais. Por isso que é tão importante a anamnese, né? A gente pergunta sempre para os pacientes. Quando a gente vai avaliar uma pessoa para neurodivergência, a gente está falando de um transtorno de neurodesenvolvimento, certo? Então, a gente não tem como deixar de fazer uma entrevista parental, ou uma entrevista com um membro da sua família de origem, ou que conviveu com você na infância. Essa pessoa precisa falar como você funcionava, né? Na primeira infância, ou no pós-natal, enfim. No meu caso, não chegamos a falar com a minha mãe, nem com meu pai, mas falamos com a minha esposa, e ela trouxe muito elemento, né? Coisa que eu olhava... Teve uma hora que eu levantei e deixei ela sozinha falando com você. Porque eu comecei a ficar envergonhado das coisas que eu fazia e não percebia. Aí eu falei, eu vou lá do outro lado, fica aí. Para ela se soltar e falar um pouquinho, né? Não, e porque começou a me fazer... Eu comecei a ficar angustiado, porque não era... Ali, muito louco, ali ela não só estava descrevendo coisas que eu sabia que eu fazia, mas ali eu estava percebendo, estava prestando atenção no sentimento dela quando ela descrevia essas coisas. E aquilo começou a pesar para mim. Aí eu falei, putz, eu devia ter ficado lá para me judiar um pouquinho, para falar, ó, mas eu não aguentei. Eu falei, não, fica você falando com ela, eu vou... E aí acho que foram 2 conversas que você teve com ela. Na segunda eu falei, vai sozinha. Eu não quero ir, não. É importante a gente saber que quando a gente faz um diagnóstico de TEA em adultos, é uma modificação que não é só da pessoa. Sim. Né? Toda a dinâmica familiar muda depois disso. Todos ressignificam muita coisa. Não, a vida tá leve. Agora Para ela, para minha sentido. filha. Né? Não é só eu falar, gente, fui lá, sou autista. Agora vocês se viram que vocês vão ter que me aguentar. Não. É todo mundo entender como é que a parada funciona. A Mônica, eu tava com ela dentro da Leroy Merlin. Olha que loucura. A Mônica doidona, ela falou, vou pintar uma parede. Um fim de semana, ela tinha que arrumar o que fazer. Eu acho que essa parede vai ficar legal verde. Uma parede do quarto. Ela pintou a parede, os interruptores eram brancos, estavam velhos, amarelados. Ela tirou os interruptores e falou assim, a hora que você tiver um tempo, vamos na Leroy para comprar os novos? Eu falei, vamos. E a gente foi no mesmo dia, eu acho, ou no dia seguinte. Eu sei que a gente foi, e na minha cabeça, tirou 3 interruptores brancos, tinha que colocar 3 brancos. Nós vamos lá buscar uma tomada, 2 tomadas e um de luz, paralelo, só. Paralelo. Aí entramos na Leroy, eu fui no corredor do interruptor, que eu já sei onde é, eu já sei quais são os interruptores que eu comprei para a sala que a gente mexeu, para não sei onde que a gente mexeu. Eu falei, o modelo é esse. Eu peguei, ela falou, não, mas eu não quero branco. Eu falei, eita. Eu falei, como assim você não quer branco? O interruptor Não, mas a parede é verde. E lá embaixo tem uma parede verde e lá tem um interruptor que é cinza. Eu falei, não tem interruptor naquela parede. Ela falou, tem. Eu falei, meu Deus, não tem. Ela falou, tem.
E ela pegou, segurou na minha mão, olhou para mim e falou assim, ó, eu não quero interruptor branco. Eu já estava surtando. Eu falei, que cor de interruptor? Já começou a dar uma pirada na minha cabeça. Eu falei, mas nós viemos aqui para comprar interruptor branco. Rigidez a mudanças, Pois né? é, olha que loucura. É. Aí eu chamei minha filha no WhatsApp, falei, tira uma foto da tomada que tem atrás do espelho, por favor. Ela tirou cinza. Eu falei, tá, agora eu sei que vamos comprar igual. Aí eu fui, achei as 3, comprei e a gente trouxe. Mas eu não percebi que eu estava me descontrolando por causa de uma porcaria do interruptor. Isso. É muito louco. Quer ver uma coisa doida? Vamos sair, vamos não sei onde? Vamos. Então, beleza. Então, a gente vai até tal lugar, a gente vai chegar lá às 3 da tarde. Beleza, tal lugar tanto de distância, saindo 2h30, a gente chega lá 10 minutos antes. Então, vamos. Ah, mas aí estão entrando no carro. Vamos passar na minha mãe antes que eu preciso deixar não sei o quê? Eu falei, tá. Ah, e a Isis não comeu? Vamos aproveitar e passar não sei onde para pegar alguma coisa para ela comer. Quebrou a sequência. Eu falei, mano, não era para chegar às 3. A gente não ia em tal lugar? Por que você não me avisou que a gente tem que ir na tua mãe? Isso eu tô falando para você que está assistindo, porque às vezes me dá um desespero. Já não vamos chegar mais às 3. Aí eu falo, não, pera, vamos conversar. Recalculando a rota. Mas não é fácil que nem o Waze, né? Não é. Dá para chegar depois das 3? Eu já começo a fazer a logística reversa. Dá. Tá bom. O que mais a gente tem que fazer? Ah, não, é só isso. É só isso. Só. Não vamos fazer mais nada. Nós vamos passar na tua mãe, vamos buscar e vamos. É isso? É, então beleza. Então vamos. Mas não é fácil. Mas demora, dói, é confuso, é muito louco. Essa coisa da dor é muito comum deles relatarem, né? Os pacientes falam bastante isso. Como recalcular a rota sem sofrer, né? Ver o plano B, improvisar. Pois é. E às vezes eu faço isso de boa, né? Por outro lado, às vezes, não, tá, vamos ver. Mas para mim, quando eu falar vamos ver, tem que ser 100% vamos ver. Então não programa absolutamente nada, só vamos. Porque se eu for pensar, vamos para São Roque, mas eu quero visitar tal lugar, lascou. Então, peraí, vamos fazer um roteiro para ver que hora que a gente vai sair, que hora que a gente vai chegar, o melhor lugar para chegar nesse lugar, lá é muito cheio. Senão, já... Agora, não, vamos para São Roque, sem saber o que fazer? Hoje, vamos. Eu faço uma programaçãozinha na minha cabeça, tenho que passar no posto, ver o carro, vamos embora. Só quero voltar antes do trânsito. Tá bom, então vamos. Mas se falar, então, vamos aproveitar, aí já buga o cérebro, é muito louco. Sim, exatamente. E aí, beleza, comportamentos, a gente falou de um monte aqui do autismo, vamos falar tô olhando para o relógio aqui, eu me empolgo e esqueço do tempo. Vamos falar do TDAH, então, para as pessoas sacarem se elas... Não quer dizer, gente, porque às vezes você fala assim, tá, mas eu faço isso. Pode ser que você não seja, não tenha um transtorno, né? É uma série de comportamentos. A gente precisa preencher critérios. Isso, tem que ter um pacote ali, né? Então é por isso que é interessante passar por uma avaliação. Ironicamente, antes da gente chegar nos aspectos do TDAH, é o seguinte, eu não falei isso lá no episódio que a gente já gravou, mas é importante falar aqui. Esse podcast ele tem o apoio da Clínica Terapeutiar, que é a clínica da Dani, e na qual o Pedro é sócio, o Márcio também, né? A Clínica Terapeutiar, ela tá já... A clínica em si está há 2 anos tratando bebê, né? de autismo, principalmente, né? Avaliação diagnóstica para neurodivergentes adultos. Adulto. Então, se você é adulto e quer entender o que está acontecendo com você, por que de repente, café é bom. Muito obrigado. Por que de repente você pode ser o diferente de toda a tua turma aí, ou por que a tua vida foi diferente até hoje? Agenda, a gente vai deixar o @, aqui embaixo do Instagram da clínica. Também vamos deixar o contato. Então, agenda, passa por uma avaliação. Tudo bem que tem uma fila de espera que a gente precisa consertar essa fila de espera aí. Tem. São 10 profissionais mais você, né? Mas mesmo assim, tem uma fila de espera, mas você que esperou até a idade adulta, espera mais uns meses, mas se programa, porque muda a vida. A partir do momento que você entende como você funciona e que você pode explicar para as pessoas que você funciona de uma forma um pouco diferente, primeiro, você tira um piano da tua história, das tuas costas. Segundo, daqui para frente, a vida é outra. Tá? Estou falando por experiência própria, que foi um depoimento voluntário, mas
Eu tenho que deixar isso aqui porque o que fez tudo isso acontecer, né, essa grande diferença, foi realmente essa especialização no transtorno na idade adulta. Talvez se eu fosse em outro lugar, ia me entupir de remédio, não sei, ou não ia entender, ou enfim. E hoje eu percebo a importância de saber disso. Então, aquele teu amigo que fala, mas o que vai mudar? Não escuta teu amigo, não. Vai lá e faz, porque vai ser bom para você. Depois você escolhe se você quer continuar amigo dele ou não, entendeu? Quando a gente para pensar que tudo que a gente vivenciou lá atrás fazia parte dessa inadequação, vamos dizer assim, a gente ressignifica muita coisa. Sim, E a vida fica influencia, leve. sim, influencia em todo o nosso modo de ver a vida daqui para frente. Exato, exato. Né? A gente se perdoa mais, a gente é mais gentil com a gente mesmo. E a gente se entende para ver como a gente funciona. Né? E outra coisa que é importante deixar registrado aqui, né? Se você hoje convive com uma pessoa que tem algum tipo de transtorno, né? Vou pegar o caso, por exemplo, da Dani, que é mãe de um autista nível 2 que requer suporte, né? Já falei disso em um episódio também. E que é para toda a vida, a gente tem que ter essa consciência, né? E às vezes você se sente, sei lá, pesado, punida. Por quê? Será que eu mereço? Por que eu mereço? O que eu fiz? Não é sobre você, é sobre a pessoa, tá? Você só é uma ferramenta para melhorar a vida dessa... Ô, louco, e o café vem chique ainda. Quando aparece na câmera vem até... Ô, louco, com espuminha. Espera aí, como é que você vê? Não, eu quero aprender isso aqui, Marcelo. Vocês têm uma máquina de expresso aqui? Ah, bom. Entendi. Entendi. Percebeu a riqueza de detalhe com espuminha? Muito bom, muito bom, muito bom. Maravilhoso. Obrigado, Badeira. Amargo que nem a vida. Ontem eu escutei uma piada sensacional. Eu falo, vocês... Eu não quero não, é só café mesmo. Vocês estão entre os... Como é que é? Entre os 20 e os 40. Infelizmente eu não me encaixo mais nisso, né? O cara falou assim... Vocês estão numa fase que nem a turma dos novinhos querem vocês, nem a turma dos mais velhos querem vocês ficam meio avulso. Aí tem os comportamentos esquisitos, que bate a ansiedade, aquela mãozinha tremendo, o olho meio assim por causa do nervoso, café amargo que nem a vida, sem açúcar. Café amargo. Eu falei, é isso aí. Estamos nessa. Eu já passei, mas enfim, eu me vejo nessa fase ainda. Que bom. Eu acho que uma coisa é o tempo de vida que a gente tem, né? A nossa idade cronológica. A outra é como a gente se vê. Eu não consigo me ver com 50 anos. Eu também não me vejo com 44. Eu tenho medo de passar por ridículo, porque às vezes eu falo umas gírias, algumas coisas, eu falo, minha filha de vez em quando deve olhar para as amigas e falar, não liga não, ele se acha que é meio meninão, ele se acha meio meninão. Olha só que legal. Deixa para lá. Muito Mas bom. eu tento me manter atualizado. Acho que a internet ajuda muito nisso também. Mas se você... até me perdi agora eu fui longe. Se você... Pneu de leira, caiu o disjuntor aqui. Você estava falando sobre pessoas que se identificam com esses comportamentos. Ah, sim. Se conhecer melhor sempre é bom. Né? Então, a gente trouxe aqui algumas coisas com relação ao autismo, né? Com relação ao TDAH. Vamos falar mais disso em outros episódios. Vamos trazer outros transtornos. Estava falando com relação à mãe. Lembrei agora. Isso. Para toda a vida. Para toda a vida, mas assim... Eu não sei o que você imagina disso, mas eu descobri o seguinte, né? A gente passa a vida procurando o sentido da vida. E em um determinado momento eu descobri que, para mim, o sentido da vida é servir. Né? O único legado que a gente deixa é aquilo que a gente constrói para quem vai estar aqui quando a gente não estiver. Às vezes eu imagino que às vezes possa bater aquele desespero, e quando eu não estiver aqui? Aí você já fez o teu. Você foi até onde você podia, entendeu? Eu vejo, tudo bem, a minha filha tem 18 anos, para mim parece ser 100% funcional, talvez tenha o TDAH, a gente vai analisar isso, mas eu já falo isso para minha esposa, a gente já foi onde a gente devia ir, daqui para frente a gente está aqui, estamos aqui, se precisar, a gente está aqui. Vai fazer besteira? Pra caramba, tomara que faça cedo, para dar tempo de adquirir conhecimento, experiência e depois viver melhor. Eu não tenho uma situação onde tem uma pessoa... Então é difícil para mim porque, como diz a moda nova, eu não tenho lugar de fala, né?
Mas o que eu percebo, para mim, é o seguinte: a gente está aqui para servir. E ponto. Acho Existem importante formas. isso. Exatamente. A questão de servir, que você quer dizer, é transformar pessoas e extrair o melhor delas. O que você faz com o psicólogo? Faço com que a serve. vida das pessoas seja mais leve. É. Isso a gente entra naquele ponto lá da tal da terapia. Para que serve terapia? Para É. transformar ou para fazer você ter habilidade social, ou saber falar em público, ou se soltar, ou querer ir para festa? Não. A terapia, né, para autistas adultos, serve para duas coisas. Só duas coisas. Fazer o ser humano ser mais funcional e mais feliz. Acabou. Sua condição é ser feliz, não é agradar ninguém. Sua condição Perfeito. é ser feliz do jeito que você é e extrair o melhor das suas potencialidades. Os seus prejuízos, né? A gente cuida também da questão da disfunção executiva, mas quem é você? Qual é o seu papel no mundo? O que você quer pra vida? E se encaixar onde, cara pálida, sabe? A gente fica querendo se encaixar no mundo dos outros. Sabe por que a gente fica... Agora eu vou filosofar, hein? A gente fica querendo se encaixar no mundo dos outros, só que a gente pode ter um mundo bem legal para que pessoas queiram se encaixar nele também. É isso. Né? Você vê, a gente está criando aqui um mundo bem legal. Assim, eu acho que eu tenho origem... Bolinha, né? É isso aí. Eu tenho Nosso origem mundo. espírita. E no espiritismo, eles falam um negócio que eu acho interessante. Eles falam assim: vivemos num mundo de expiação e prova que está no caminho de se tornar um mundo de regeneração. E eu acho que a galera interpreta isso muito errado, porque mundo é uma coisa, planeta é outra. Uhum. Então, quando você olha para uma criança de 2 anos de idade, 3 anos, que está no cantinho da sala com os brinquedos dela, e você fala, ela está no mundinho dela, mundo para mim é isso. É aquele momento e aquela experiência que você está vivendo. Eu não acho que eu estou vivendo num mundo de expiação e prova. Para mim, o meu mundo é um mundo de regeneração. Porque eu olho, eu vejo bem à minha volta. Eu vejo o bem à minha volta. Né? E aqui, o que a gente está criando aqui é um mundo para pessoas que querem ter o seu mundo, sabe? Falar assim, poxa, eu posso viver bem com aquilo Exatamente. que eu trouxe, que é meu, e que, olha, se alguém falar para você assim, ai, mas Deus é piedoso, e um dia você vai sarar, você não tem do que sarar porque você não é doente. Exatamente. Tá? Não tem... E o que você tem não tem conserto porque não está quebrado. Uhum. Você só funciona diferente. Um né? transtorno, exatamente. É isso aí. Não A existe gente cura funciona porque não é diferente. doença, certo? É isso aí. Não adianta você querer botar o Porsche para andar na roça e nem o trator para andar na estrada que não vai funcionar. Você só está com o teu carrinho no lugar errado às vezes. Uhum. Aí a gente tem que construir o nosso mundo. Né? Então, de uma forma, a Dani, eu, o Márcio contribuindo, o Pedro, a gente está construindo o nosso mundo. A gente se cerca dessas pessoas, a gente consegue servir essas pessoas de alguma forma, cada um na sua função, cada um com o seu papel, e deixar o nosso legado. Mas estamos aqui servindo. Uhum. Se você for perceber, o sentido da vida é só esse. A gente está aqui. Porque se a gente trabalhar só para nós, a gente murcha. Exatamente. Nem Né? tudo é sobre dinheiro, né? Não. Na verdade, quase nada. Não, e o dinheiro... O dinheiro é uma troca de energia, né? Se você der algo para o mundo, ele vem sem querer. Uhum. Então, Consequência, com certeza. Não tem muito o que fazer. O segredo, para mim, e me corrijam se eu estiver errado, mas eu só consigo enxergar isso. Eu li um livro que chama O Velho e o Menino, em que o menino queria saber qual era o sentido da vida, né? Qual que era Você tinha que ter um objetivo. Qual que é o seu objetivo maior? Qual que é a sua missão? Né? Acho que era isso que eles falavam. Enfim, eu não vou contar o fim do livro, não. Eu contar o fim do livro não é sacanagem. Se vocês puderem ler, leiam O Velho e o Menino. Eu falo que é o único livro de empreendedorismo que você chora no final. Olha só. É muito bom. Dá aquele chacoalhão. Né? Porque o sentido da vida é mais simples do que a gente imagina e a gente gasta muito tempo procurando. O grande segredo, eu acho que o sentido da vida é viver. Né? Viver e servir. Então é aproveitar e degustar o processo. E se você ficar focado só em querer se encaixar no mundo dos outros, você não vai degustar o seu processo. Depois que eu me conheci, depois que eu entendi o que é o autismo na minha vida, eu comecei a me divertir comigo mesmo. É muito legal. Eu pego me fazendo as doideiras que eu faço, né, as coisas, eu falo, ó o autistão aí, ó a figura. E eu começo a poder filtrar aquilo. Às vezes, é lógico que eu dou umas carteiradas de vez em quando, né? Estou numa reunião, não, mas eu sou autista, agora vai ficar falando que é autista toda hora. Se apropriando do corpo. Mas tem horas que você
pode explicar melhor por que você está agindo daquela maneira. Ou não precisa nem explicar, você só pode ter consciência. Cara, tá tudo bem, escapou. Isso. Né? É aquela, guarda o teu comportamento para depois da reunião, guarda o teu comportamento para um momento onde você pode ter, onde você está num ambiente seguro, com pessoas que te entendam, mas você entende que aquilo não foi uma coisa que vai te trazer vergonha alheia pro resto da vida. Só escapou. Exatamente. Eu lembrava de muitas cenas, muitos comentários que eu fazia em reuniões, essas coisas, que era isso. Putz, aquilo deu vergonha ali, eu não vou esquecer nunca mais. Né? E hoje eu olho e falo, não, aquilo foi um comportamento sem noção meu por conta do transtorno. Aí fica claro, ele grita, que você fala, cara, ó, tá aqui, ó, foi descolado. Foi o momento em que eu saí do masking. Foi o momento em que fui eu e as pessoas olharam e falaram, nossa, ele não falou isso. Né? Aí tá tudo bem, passa. Essa questão do masking nem sempre dá para manter, né? É que é o tal do controle inibitório. Uma hora ou outra vai escapar e você será julgado como estranho, ou excêntrico, ou sem noção, né? Eu usei o BBB por causa disso. O BBB é a galerinha, tudo bem, não. Talvez não tenha transtornos ali. Na verdade... muitos têm. Toda esquina tem. Tem. O Ricardo Ventura lá do canal Não Minta Pra Mim, que talvez venha aqui, a gente está negociando, ele mostra que ali você tem narcisismo, ali você tem um monte de coisa. Mas, por exemplo, assim, na verdade, olha que loucura, né? A gente conversando com o André falou dos psicopatas e o ambiente propício para que um psicopata viva bem. O mundo onde um psicopata consegue ser um bom psicopata, porque até um bom psicopata existe. Um narcisista, onde é que um narcisista pode viver bem? Um apresentador de televisão, né? Uma pessoa que está em evidência. Então, muitos atores podem ter um comportamento, é transtorno que chama também, narcisismo? Sim, transtorno de personalidade. Um transtorno de personalidade, mas ali eles funcionam bem. Então, no final das contas, olha eu enxergando o padrão de novo. Né? Se você pegar o autismo, também o autista tem um transtorno e ele vai funcionar bem em algum lugar. Então, às vezes você está mal encaixado só. É só uma questão de se encaixar no lugar certo. Que mais? Que mais, Dani? Falando um pouquinho da superdotação. Né? Sim. Falando um pouquinho esse aí, da excepcionalidade. Eu deixo passar. É engraçado, eu fico meio constrangido de falar de superdotação. Por quê? É louco, né? Por que será? Porque é uma sensação de que você está querendo mostrar que você tem algo mais. Supervalorizar? É muito estranho. Então, a gente precisa falar do sofrimento emocional da pessoa com superdotação. Ela traz também uma outra coisa que eu acho que não é só do autismo, que é isso foi muito ruim, que é você se sentir superior o tempo todo. Tá. Por vezes parecer... Todo mundo é burro. Todo mundo é burro. Ninguém sabe o que você... Eu juro pra você, eu quando era adolescente, eu não tinha a mínima noção de tudo isso acontecendo na minha cabeça, e uma ingenuidade tremenda por causa do autismo, e a sensação de que você é melhor do que... Nossa, que as pessoas são medíocres, né? As pessoas não entendem nada. É muito triste pensar nisso hoje. Isso. E foi difícil domar isso, hein? Foi muito louco, porque parece que você é de outro planeta. Ansiedade de conhecimento, ansiedade de desempenho, falta de adaptação curricular nas escolas, porque essas crianças precisam ser mais estimuladas, ou uma adaptação curricular diferente no contraturno, talvez, né? Talvez se dão mal nas matérias convencionais, mas se dariam super bem se tivesse, outro tipo de matéria. Eu nunca estudei. Eu imagino. Eu nunca estudei. Eu faço ideia. Desde do começo até a formação universitária, tudo. Teve um ano, que foi acho que o terceiro ano da faculdade, eu falei, eu vou estudar. Mas o meu estudar era, eu chegava da faculdade e eu lia aquilo que era referente ou ao que foi dado na aula ou o que ia acontecer na próxima. Não lembro exatamente como é que eu fazia. E nesse ano, também não é que eu nunca estudei e tirava as melhores notas, não. Eu nunca estudei e passava. Sim. Nem sempre tem a ver com nota, né? Às vezes as pessoas superdotadas vão mal. Mas nesse ano eu estudei um pouco, era uma questão de 30, 40 minutos, máximo 1 hora por dia. E aí foi o ano em que, tipo, no terceiro bimestre, que eram 4 bimestres na época, eu tinha fechado tudo já. Sim. Eu perguntava, será que eu preciso ir no próximo, né? E ficava negociando com os professores. Mas era assim. E aí a faculdade, né? Eu prestei USP, Mackenzie e São Judas.
A USP eu passei na primeira fase, eu falei, lascou, é muito longe. Nossa, fui na segunda fase e larguei a prova pela metade. Mackenzie, eu comecei a fazer a prova, falei, cara, essa prova tá muito fácil. Larguei a redação pela metade. Peguei na São Judas e falei, putz, do lado de casa. A galera tá toda aqui, os amigos, tal, não sei o quê. Entrei em segundo lugar. Sim. Fiz a prova, entrei. Uhum. Então, para mim, tinha essa facilidade. Mas eu era arrogante pra caramba com isso. Muito, muito. Eu achava que isso era o meu superpoder, sabe? Ou, na verdade, as pessoas achavam que você era arrogante e você criou essa crença de que você era arrogante. Não, eu falava umas paradas estranhas. Aí Tá. acho que juntava o autismo e eu falava, eu tava certo, sei lá, era muito esquisito. Isso me traz muita vergonha alheia, né? Esses comportamentos de que o meu jeito era o certo e tal. Uhum. Hoje eu sou muito mais suscetível, né? A gente estava aqui no começo, assim tá melhor, assim tá melhor. Eu prefiro nem dar pitaco. Não, para mim tá bom. Uhum. Mas não, para mim tá bom. Para mim tá bom porque no final a gente vai chegar no mesmo resultado, né? Na minha cabeça. Eu prefiro não... Porque se eu fosse ali, a gente ia ficar 1 hora aqui. Tá. Só regulando câmera e tal, não sei o que. Não, para mim, Tá. eu prefiro não olhar. Vamos fazer de novo? A hora que o Márcio falou, vamos fazer de novo, começou a me dar um desespero, porque eu falei assim, vai ficar ruim. Eu não consigo fazer de novo. Você falou assim para mim, você anotou as perguntas, tal, não sei o quê? Eu pensei, se eu anotar, você vê, eu não li até agora o que a gente tinha falado. Porque eu me perco. Uhum. Eu me perco. Aí eu vou querer focar na pergunta, eu não consigo seguir uma sequência de ideias. Se não for... É engraçado isso. Se não for natural, eu lembro que uma pessoa chegou para mim quando era moleque e falou, por que você não vira ator, hein? Cismaram que eu tinha que ser ator uma época e tal. Eu falei, eu não sei decorar um texto. Eu não consigo decorar. Nunca decorei nada de texto na minha vida. Porque não consigo. Na minha cabeça, não consigo. Agora, se fizer uma analogia, uma metáfora, eu não vou esquecer nunca mais. Se aquilo tiver correlação para mim, fica pro resto da vida. Agora, eu não sou... Você vê, apesar da história da superdotação, eu não decoro nada. Uhum. É muito raro. Sim. E aí eu falei, ator precisa disso, eu não consigo, eu tô fora. Eu não vou ficar improvisando uma novela inteira, não dá, né? E aí não teve jeito. Um desenvolvimento atípico mesmo. Sua forma de pensar é diferente da maioria. Raciocinar e tudo mais. E gera muito disso que você falou. Esse tédio para lidar com algumas pessoas. Sim. Alguns outros tipos de formas de pensar. Ansiedade de desempenho, ansiedade de conhecimento, mergulha muito no que quer saber. Sim, um hiperfoco violento. Né? E isso gera um cansaço tremendo. Uma inadequação também. Fora o TEA, tem a inadequação do superdotado. Que ninguém aguenta. Você começa a falar de um assunto que o autismo tem isso, né? Tem Eu também. lembro que o atípico lá é fascinado por pinguim. Pinguim. Eu sou fascinado por digital atualmente, mas isso muda, tá? Cada momento, mas o digital vem tomando Então, é porque conta. você tem essa coisa de acumular conhecimento. Você vai muito atrás disso. Essa ansiedade de conhecimento novo faz parte da superdotação. Sim. Né, no seu caso. Essa forma de ver eu lembro padrão. que teve uma época que a prima da minha esposa estava com câncer e eu falei, eu preciso dominar esse assunto. E fui. Enfim. É isso. Meses estudando, indo atrás de caminhos alternativos e tudo mais, tal. E tudo que eu estava aprendendo não foi útil porque ninguém me perguntou e ninguém me pediu ajuda. Eu não fui lá. Mas na hora que eu vi aquilo chegando perto, eu falei, eu preciso dominar essa parada, porque eu não posso ficar dependente. Eu tenho muito isso. Eu não posso ficar dependente do conhecimento alheio. Não posso. Principalmente quando se fala em saúde. Né? Saúde fala física mesmo. Né? A parte psicológica, eu gosto de saber, mas eu não me aprofundo, porque senão eu vou querer virar psicólogo aí vou pirar o cabeção. Te dou maior apoio. Mas quem sabe, né? A Mônica já está indo para o caminho. Mas a parte física, comportamento do corpo, vitaminas... Na época que eu fui trabalhar com nutrição, né, com suplementação, nossa, estudei feito um louco, e eu adoro. Porque isso eu virava laboratório, né? Falava que eu sou o Zé Droguinha, porque eu ia experimentando todo tipo de suplemento para sentir qual era o resultado dele no meu corpo. Caramba! E aí eu queria falar com propriedade daquilo. Né? Uma creatina traz resultado? Vamos tomar, vamos ver como é que é. Não sei o que traz resultado? Vamos tomar, vamos ver como é que é. Eu quero viver o processo. É muito louco. A história do que a gente está fazendo aqui agora é legal porque, sem querer, eu vivi o processo a vida toda, né? E agora estou tendo a oportunidade de ver pessoas próximas. É engraçado.
o que tem de gente, a gente tá o quê? Poucos dias falando efetivamente disso. Mas o que tem de gente me procurando, eu falei, eu não sou referência, né? Uhum. Posso ser o caminho, mas não sou referência. Eu vou acabar sendo o caminho para a clínica e tudo mais. Porque acha que tem alguma coisa errada, ou porque tem alguém que gostaria de conectar com o projeto e tal. Eu tô achando muito legal. Eu já mudei de um assunto para outro. Mas eu acho que juntando o autismo com a superdotação, de um lado pode ser legal, mas de outro lado virou uma bomba de... Você tem o domínio de um comportamento, né? Você sabe que tem um domínio de um, sei lá, de uma qualidade, mas ao mesmo tempo você também tem uma outra coisa. Eu não sei, é muito bagunçado na minha cabeça ainda, é meio confuso. Ainda é, mas Mas estou me divertindo, estou aprendendo. Com certeza. A questão da superdotação também traz sequelas emocionais graves, né, na vida da pessoa. E às vezes o pessoal romantiza, né? Mas não é bem assim. Romantiza do tipo, nossa, que lindo, né? É abastado, é superdotado, tão inteligente, mas não é bem assim, né? As sequelas emocionais são grandes também. É porque você vê o mundo de outro jeito, né? Perfeccionismo acompanha, uma ansiedade de conhecimento, sono prejudicado. Você não... tem uma coisa interessante nisso tudo, né? Que eu comecei a prestar... A minha filha me abriu o olho para isso. Minha filha tem um amigo que é mendigo, né? Passar na frente e começar a conversar com o cara. E o cara fala do que precisa, e outro dia ela levar um livro que ela vai caminhar e ele tá no caminho ali. Aí um dia, pai, o meu amigo mendigo. Eu falei, o quê? Eu achei um barato porque eu tinha uma régua maluca que eu tinha que me relacionar com pessoas e eu media essas pessoas como se elas fossem... tivessem que ter um nível intelectual igual ou superior. Como se isso fosse prova de alguma coisa, sei lá. E, na verdade, muito mais do que inteligência, né? A vivência, ela traz muita coisa boa, né? A vida das pessoas traz histórias que a gente... E o podcast é legal por causa disso, porque você tem acesso a esse tipo de conhecimento. Você não precisa viver, você está vendo o que aconteceu na vida do outro. E eu comecei a mudar também muito nesse sentido, de começar a valorizar qualquer pessoa. Exatamente. Né? E não querer ficar... Porque era chato, era isso. Botar daqui para baixo, não vou me relacionar. Já vou selecionar aqui porque eu não quero. Chato. Hoje eu vejo que era chato, né? Mas é um negócio muito sem noção. E muita gente faz, né? Muita gente faz, de não dar atenção. Eu nunca tive assim, eu lembro que o meu pai falava assim, se você quer ser promovido numa empresa, você tem que ser amigo da recepcionista, da mulher do cafezinho. Então, porque elas sabem tudo, né? Óbvio, é um comportamento interesseiro do jeito que ele falava, mas ao mesmo tempo me mostrava que o segredo não estava em estar só entre os maiores, e sim trafegar em qualquer mundo. Né? Outra coisa que ele falava é assim, você tem que saber sentar e comer em qualquer mesa. Né? Seja no carrinho de dog, seja num jantar chique. Você tem que trafegar em qualquer ambiente. Então ele sempre falava essas coisas. Hoje isso faz eco na minha cabeça. Né? Na época a gente ouve e nem saca-se. Não faz sentido no momento. Né? É um turbilhão de memórias, né? Mas é isso. Nossa, um turbilhão. Quando a gente lembra de tudo que passamos e tudo mais. E aí tá aí. Autismo, superdotação, TDAH, falamos um pouquinho de cada coisa. Vamos nos aprofundar com muitos convidados nos episódios. Se você quiser recomendar alguém que talvez você ache interessante, escreva nos comentários. É isso? É isso, acho que por hoje tá bom? Tá ótimo. Tem muito ainda para surgir, né? Obrigado pela sua companhia até agora. As redes sociais estão aqui embaixo na descrição do vídeo. Siga o canal, deixe seu comentário, como eu falei, recomende pessoas para virem para cá. Fale sobre os assuntos que você quer ouvir, porque, acima de tudo, isso aqui é uma prestação de serviço para levar conhecimento para você, para que você consiga viver melhor no seu mundo, seja ele qual for, ou para que você consiga entender o mundo das pessoas que estão próximas a você e torne a sua vida com essas pessoas mais leve.
Obrigado, Dani. Obrigada, Jorge. E a gente se vê no primeiro episódio. Esse foi o piloto. Esse foi um piloto. E a gente se vê no primeiro episódio. Até mais. Até mais.